Meus irmãos, deixa eu explicar rapidinho um pouquinho a história que nos leva a trabalhar esse estudo de depressão. Na verdade, há uns anos atrás, não me lembro quanto, mais uns 10 anos, lá no Grupo Espírita Caminho da Esperança no Rio de Janeiro, anualmente a gente faz o Feirão Espírita. Todo ano tem, no meio do ano, o Feirão Espírita, geralmente tem sido lá no Colégio Militar, no Museu Conde de Linhares, em prol da Mansão do Caminho. Na época que o Divaldo percorre a região perto do Rio de Janeiro, vai inclusive até Juiz de Fora, fazendo um ciclo de palestras anual nessa região. E ele termina essas palestras sempre no Rio de Janeiro, no domingo, fazendo uma palestra dentro do encontro que é o Feirão Espírita, né? Que a gente faz lá um feirão, onde toda a renda, absolutamente toda a renda, vai para a Mansão do Caminho. E ao final do feirão, que geralmente é ao cair da tarde, nós nos dirigimos, os trabalhadores que trabalharam no feirão se dirigem para casa, inclusive, obviamente, com o principal, que é o Divaldo, onde nós fazemos um jantar de uma forma mais íntima com o grupo. E é um momento assim, foram momentos que, assim, quando eu estou longe, como já estou aqui há um ano e pouco, eu sinto falta, né? Nessa época, que foi agora inclusive no Dia dos Pais. Eu sinto falta. No ano que vem nós vamos. 3 filhos, uma esposa, aí para levar 5, o custo é um pouco mais difícil. Mas no ano que vem nós vamos, já combinamos, vamos nos preparar para isso. Mas na oportunidade nós conseguimos, através da dona Ana Guimarães, ter uma conversa pessoal e individual com o Divaldo. Porque lá no ambiente, o diálogo que nós mantemos é sobre o feirão. Nós conversamos com o Divaldo sobre o feirão, como foi, os resultados. Nos últimos anos eu tinha trabalhado na tesouraria, era responsável pela tesouraria, então enquanto as pessoas estavam lá jantando, eu estava lá fazendo o acerto para poder fazer uma previsão para o Divaldo de quanto seria depositado, de quanto que teria. Nesse dia, quando nós fomos conversar com o Divaldo, eu e minha esposa, nós começamos assim, eu conversei com ele algo de aspecto pessoal, que se referia à minha família. Nós tivemos essa oportunidade, imagina. E o Divaldo nos ouviu e começa a nos responder, não falando diretamente sobre nossa família, mas falando sobre um momento que estava vindo e que nós estamos descortinando. Aonde ele apontava, entre outras questões, a depressão estaria assumindo números alarmantes nos próximos anos, isso deve ter uns 10 anos. E desde aquela época ele nos sinalizava, ele já estava psicólogo, e ele nos sinalizava a importância de se trabalhar essa questão com a visão espiritual. Eu fui perguntar outra coisa e ele respondeu por isso. De lá para cá nós começamos a fazer alguns estudos ligados à psicologia e espiritualidade. Lá no Facebook da ANE vocês vão achar alguma dessas palestras que a gente tem feito. Nós já fazemos no Rio, muito em Minas e agora aqui. E é interessante que eu converso com o Cristiano, minha esposa, que muitas vezes a gente tenta trazer algo, digamos assim, da psicologia da felicidade, por exemplo, que são os recursos que a gente tem, mas a maior necessidade está na dor. Na dor. Especificamente, 2 grandes dimensões: suicídio e depressão. Agora, ocorre que se a gente parasse para pensar, nós vivemos hoje uma das melhores épocas da humanidade. Vocês não têm o grupo. Os recursos tecnológicos hoje nos garantem, por exemplo, um acesso, uma agricultura farta, onde não poderíamos ter no mundo problema de alimentação. Nós produzimos alimento, desperdiçamos alimento necessário, com certeza, para alimentar o mundo inteiro. A tecnologia que nós temos de amparo à saúde é impressionante. E a tecnologia também utilizada
em todas as profissões, está mudando completamente a forma de atuar. Claro que isso gera impactos de revisão de como é que o profissional vai se trabalhar, mas a verdade, hoje nós vivemos a melhor época da humanidade. Provavelmente daqui a 20 anos vamos viver a melhor, considerando as possibilidades desses avanços, que só não são maiores, porque nós não damos ainda condição moral para que os espíritos nos deem condição de realizar ainda mais. Porque com o que nós temos, nós já desvirtuamos o uso, então nós temos muitas coisas que ainda irão por vir, que os espíritos vão nos auxiliar através de muitos espíritos que reencarnam e desenvolvem pesquisa em uma área, ou pela intuição, ou pela possibilidade de trabalhar num grupo que vai ser orientado espiritualmente nesse sentido, mas isso a gente tem que ter condição moral. Mas independente disso, nós vivemos a melhor época, contudo, como é que nós estamos nos sentindo? Os números são alarmantes. 350 milhões de pessoas, esses números oscilam, tá? E não é nesse ano, é alguns anos, perto de 2015, por aí. Mas é perto de 350 milhões de pessoas com depressão diagnosticada. Fora as depressões que você não tem, digamos assim, um diagnóstico ainda estabelecido. Seria o país com a quarta população do mundo. Se a gente juntasse o país dos depressivos, seria a quarta população do mundo. Quase 5% da população mundial. Ou seja, em cada 100 pessoas, 5 estão sofrendo ou ainda sofrem, estão sofrendo ou já sofreram algum episódio da depressão. Até 2020, a previsão de 2015 e 2016 é que seria o segundo maior problema de saúde pública do mundo. Está girando por aí, está chegando agora. Se não foi 2020, é 21, 22, porque os números continuam aumentando. E se nós associarmos a depressão a outras dificuldades psicológicas, ansiedade, o toque, outros tipos de transtorno de afetividade, nós estamos caminhando. Algumas pessoas dizem que daqui a pouco, cada 3 em cada 4 pessoas vai ter algum problema de ordem psicológica. Isso não é pouco, não é pouco não, é muito, muito. E hoje a depressão atinge quase todos, direto e indiretamente. Se a gente parar para pensar, claro que nós somos num dia em que falando sobre depressão, atrai pessoas que não querem, mas normalmente você pergunta à pessoa, ou tem alguém na família, ou tem um vizinho, ou já teve, ou conhece, ou ele mesmo, alguém próximo, que esteve ou está no processo. Então é algo comum falar depressão. Claro que a questão do diagnóstico profundo é uma questão que tem que ser tratada com um pouquinho mais de seriedade, mas a depressão atinge a todos. Então a gente propôs, a partir daí, a gente vem propondo um trabalho de depressão, falar sobre depressão numa visão calcada no espírito. Então o ser humano como ser espiritual, não apenas olhando ele de uma forma holística. Então a gente tem essa trajetória, na verdade a gente tem 3 horas para falar em uma, mas não tem problema que o dia deu uma enxugada e a gente vai em alguns pontos que eu tenho certeza que são os fundamentais, até pela prática de a gente estar trabalhando com isso. Então nós vamos ver o que é, o que não é, os sintomas, para a gente conhecer um pouco. A doutrina espírita, atualmente, o que muitas pessoas, a gente procura na doutrina espírita, é pela sua dimensão consoladora. Então, a compreensão do mundo espiritual nos dá uma visão das dificuldades, do sofrimento, da dor, que é um conforto que muitas vezes nós não conseguimos sem uma visão, e nos dê a visão da espiritualidade, da reencarnação, de todo esse processo que nós já conhecemos. Os princípios básicos das doutrinas, eles já são, por natureza, sustentam um aspecto consolador. Mas, o que tem de fundamental, a meu ver, é o aspecto de conscientização da doutrina. É o conhecimento que a gente adquire e a consciência que a gente adquire a partir daí, espiritualmente falando. Eu sempre, quando desenvolvo qualquer trabalho, qualquer estudo para a doutrina, eu no final, quando acabo o que eu faço, eu pergunto assim, e daí? O que é o e daí? É o que eu faço com esse conhecimento? Para que ele serve?
o que ele é capaz de nortear uma mudança de comportamento. Mas primeiro eu tenho que conhecer o que é. Tenho que conhecer as causas, aí eu vou no tratamento e vou trabalhar a prevenção. Na verdade, quando a gente trabalha no seminário, a prevenção é um segundo bloco do seminário. Lá no site da AME eu tenho esse seminário feito em 2 blocos. No segundo bloco, infelizmente, o instrumento de gravação não deu problema, ficou faltando 10 minutos, mas eu gravei o som, eu vou disponibilizar depois para quem quiser ver a segunda parte completa. Vai estar lá, tá? Mas aqui a gente vai trabalhar numa visão, estamos numa casa espírita, nós vamos sempre olhar com o conhecimento que nós temos hoje, num olhar centrado no espírito. Então vamos lá. O que é, o que não é, sintomas, associação e decorrência. Vou dar uma mudada aqui de posição para melhorar o som. Então, primeiro, a depressão difere de estado de tristeza e desânimo. O que ocorre é o seguinte: é comum em eventos de muito estresse, de trauma, de profunda tristeza, a pessoa não conseguir sair daquela tristeza e tender a aprofundar num processo depressivo. Mas, por definição, quando a pessoa está realmente em depressão, a causalidade não é o que mais importa. Passa a ser um estado de espírito independente se tem causa ou não. Não importa o que aconteceu. A tristeza não, a tristeza é diretamente ligada a um fato. Então é comum, e aí eu vou falar, segundo informações, não estatísticas, mas conversando com as pessoas de área de saúde, algumas pessoas da área médica me dizem que a mulher que tem um índice um pouco maior de depressão, em algumas configurações, não são todas, nem como isso como geral, mas é muito comum a mulher, quando sai de um relacionamento, ela entrar numa depressão a partir de um período de tristeza profunda. Os jovens e as jovens estão fazendo muito isso. Diante dessas relações hoje que são muito voláteis, né? Aquilo muito rápido, muito volátil, se a pessoa ela entra totalmente de cabeça, como os jovens falam, né? E depois ela observa que aquilo ali não tem aquela expectativa de que efetivamente ela esperava, é comum, então, muito desses jovens entrarem em processo de tristeza profunda, que depois vai desencadear, muitas vezes, num processo depressivo, que tem uma causalidade. Mas a depressão, por si só, ela não tem esse aspecto de ser por tristeza e nem transitório. Embora que nós vamos ver que tem saída, sim. Bom, então, uma das conceituações é que coloca a depressão como um transtorno afetivo. A classificação psicológica não importa, mas o que importa é entender o seguinte: é caracterizado por uma alteração psíquica e orgânica. Então, ela afeta não só o psiquismo, como o aspecto orgânico. E nós vamos ver que afeta mais. Por isso que muitas vezes as pessoas falam em síndrome depressiva, eu não falo nem em transtorno. A expressão transtorno está muito ligada aos aspectos, aspas, das doenças ligadas a comportamento, mente. Aí você fala em transtorno. Quando você fala em síndrome, é algo que tem um conjunto de sintomas que atinge a pessoa em várias dimensões, no caso a orgânica, a psíquica. Então hoje fala-se até em síndrome depressiva, porque ela tem uma amplitude muito maior que a gente pensa. E tem uma categorização. Agora atenção, a categorização é didática, mas ela representa uma diferença na apresentação do sintoma. Então a depressão grave, ou chamado mal maior da depressão, é aquela realmente clássica, onde a pessoa aprofunda um processo, fica muitas vezes, nem sempre a característica é essa, prostrado numa cama, não levanta, não quer se alimentar, abandona o trabalho, abandona o asseio corporal, começa a ter uma série de problemas, inclusive orgânicos, por decorrência, e nós vamos ver alguns. A distimia, ela é uma depressão que ela não tem essa profundidade nos sintomas, mas ela é uma depressão
eu vou dizer, quase uma depressão de fundo. Então, a pessoa distímica, ela não tem aqueles sintomas em tanta profundidade, mas ela começa a viver quase que sempre naquele estado de relativa depressão, e isso no tempo também vai prejudicar a vida de forma muito forte. E às vezes a gente vem lutando, a gente vai tendo processo, momentos de distimia, e luta, levanta e vai, luta, levanta e vai, luta, levanta, e nós vamos falar um pouquinho, entender um pouquinho melhor isso. A subsindrômica, ela não é nem tão profunda e nem tão o tempo todo, mas ela vai, por isso que ela é sub, né? Ela tem os sintomas que vai surgir um pouco, daqui a pouco surge muito mais. É uma que tem dado muito com a questão da idade. A idade vai, a pessoa aposenta, começa a ficar em casa, só fica em casa, ou vai realmente, com a idade passando, surgem os problemas de saúde, aí começa naquele aspecto de desenvolver uma depressão, que chama de depressão subsindrômica, que é muito problemático. Agora, o que envolve a depressão? Quase que a totalidade das dimensões do ser. No aspecto de sentimento. Então, o depressivo ele fala assim: sinto-me miserável. Você conversa muitas vezes com o depressivo, ele sente péssimo. Seus pensamentos sobre si mesmo: eu sou incapaz, não consigo melhorar, não consigo sair dessa situação. Estado físico: não consigo dormir ou não consigo me levantar. Porque tem os dois aspectos: ou dorme demais ou dorme de menos. E o comportamento também é afetado, que tende ao isolamento social. Então é realmente algo preocupante num todo, e aqui a gente tem que começar a entender a depressão numa visão maior. Então, hoje, em termos de sintomas, nós observamos sintomas no corpo físico, que vem no processo. A gente fala assim: sintomas no comportamento derivado ao aspecto psíquico. Agora, quem é espírito sabe que isso tem uma componente perispiritual e uma componente o quê? Espiritual. Quando a gente for falar agora um pouquinho de tratamento, a gente tem que trabalhar aquilo tudo. Eu tenho que trabalhar o físico, tenho que trabalhar o psíquico, tenho que trabalhar o espiritual e o social. Hoje, os livros, eles já falam, começou muito no físico, remédio, hoje passa-se a falar no psíquico, né, acompanhamento terapêutico. Alguns profissionais já falam no conceito da espiritualidade, não da religião, mas da visão espiritual, mas a gente nunca pode esquecer o aspecto social e familiar. Então, olha, quem conhece o Dr. Inácio Ferreira, o Dr. Inácio Ferreira, espírito, é um psiquiatra já no mundo espiritual, e que no mundo espiritual ele cuida muito dos aspectos psiquiátricos nos espíritos, principalmente tratando de espíritas que desencarnam com processos, muitas vezes psicológicos graves, e muitos deles oriundos ao uso equivocado da mediunidade. Então, o doutor Inácio ele fala: depressão é um distúrbio angustiante porque causa, olha só, dores físicas, taquicardia, problema gástrico, inapetência, cefaleia, dor de cabeça. Isso no físico. No psicológico: sentimento de inutilidade, noção de vazio, desespero. Comportamental: isolamento. Ainda psicológico: ausência de esperança, pensamentos negativos, estado de ansiedade, tendência ao suicídio e por aí vai. 3 pontinhos. É gravíssimo isso. É gravíssimo. Se a gente tiver uma abordagem, a gente fica perdido. Só que ainda existe um conceito que as pessoas falam, que depressão é fraqueza. Então nós vamos escutar ainda, é por isso que muita gente tem que estar atento. Pessoas falam assim: eu estou depressivo. Mas por quê? Você tem absolutamente tudo que você precisa. A questão é mais profunda e muito mais grave. Você é hipocondríaco. A questão é muito mais grave e muito mais profunda. Nós não podemos acreditar que depressão é algo superficial. Temos que, como espíritas, entender que a depressão é uma doença da alma. Eu entendo o espírito em natureza, ele é semente divina em
desenvolvimento de suas virtudes. Mas, no processo que nós vamos criando a nossa trajetória espiritual, em que vamos semeando equívocos, e muitos deles, hoje, são marcantes em nossas vidas, aí nós vamos criar no espírito um nível de perturbação que vai ter um reflexo através do perispírito em todo o seu psiquismo e em todo o seu organismo. Então a depressão é de altíssima profundidade. Leon Denis, problema do ser, destino e da dor. Leon Denis coloca as potências da alma. E a gente não associa as potências da alma à depressão, mas tem que ser associado. Para quem já leu Leon Denis, no problema do ser, destino e da dor, na parte final, eu recomendo ler, ele coloca as potências. A primeira potência é a vontade. O espírito tem latente dele a vontade. E é esta vontade, que é muito mais do que o desejo que a gente fala, não é isso? O desejo de ter, né, ou de querer ser, é pequeno perto da vontade, quando eu estou falando da vontade do espírito, no sentido de seguir a sua trajetória em direção à plenitude. Todo espírito tem um teologismo dentro de si, algo que ele busca, que é o sentido em direção à plenitude. Não tenha dúvida. E para isso nós temos a vontade. E o depressivo, uma das primeiras coisas que ele abre mão é a vontade. Então, por isso que eu categorizo como doença da alma. Uma outra potência da alma é a consciência, o sentido íntimo, a percepção de si. Como é que o depressivo percebe a si mesmo? Da pior forma possível. Uma outra é a consciência empática, que não está no livro diretamente de Leon Denis, mas que hoje, se a gente aprofundar o conceito de consciência, a gente entende, através de ama a Deus e depois ama ao próximo como a ti mesmo. Se eu tenho que me amar, eu tenho que amar ao próximo, amar ao próximo, amar a mim mesmo. Essa é a base de uma construção da empatia. Eu tenho que ter consciência de mim mesmo e consciência de quem? Do próximo. Se eu tenho uma distorção na consciência, como é que eu vou conseguir perceber o outro? Então o depressivo, ele perde a capacidade de perceber o outro. Então ele, inclusive, ele vai se sentir o quê? Absolutamente sozinho. Sozinho. O livre-arbítrio, que é uma das grandes potências da alma nas nossas escolhas para o desenvolvimento de nossas virtudes. Nós aqui usamos o livre-arbítrio de uma forma muito rápida. Muitas vezes a gente fala para saber o certo entre o certo e o errado. O certo e o errado já está na consciência. Os espíritos não dizem isso. O espírito tem consciência do que é certo e errado. Né? Normalmente nós sobrepujamos o livre-arbítrio como vamos fazer o errado. O grande conceito, o sentido do livre-arbítrio é nós escolhermos a nossa trajetória de desempenho e desenvolvimento de virtudes. Quais são as virtudes, como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou me desenvolver. O depressivo, ele abre mão do livre-arbítrio e ele adquire profunda dificuldade de escolher e decidir. Então as pessoas chegam com o depressivo, se alguém tem depressivo em casa, chega assim, você precisa se levantar, mudar. O que ele vai te ouvir? Absolutamente o quê? Nada. Não vai dar ego. O pensamento dele é um pensamento negativo. E aí a gente tem técnica que a gente trabalha para melhorar o pensamento. Mas ele pensa que ele é incapaz, ele pensa que ele não vai conseguir, ele pensa que ninguém quer saber dele. E vai por aí afora. O amor, o depressivo, ele vê de forma completamente distorcida. Né? Ele assim, ele vai perdendo a sensibilidade de perceber, inclusive, o amor que pode estar ao redor dele, e, consequentemente, ele se aprofunda na dor. A dor tem uma finalidade clara de nos apontar que algo está equivocado. Então, a dor é uma sinalização hiperpositiva. A questão é quando nós insistimos no equívoco e transformamos a dor em sofrimento. Então, o depressivo, ele se sensibiliza pela dor, ele vive o estado de dor e transforma aquilo num sofrimento. Então, é com base nisso, de uma forma muito resumida, na verdade, isso é um estudo que a gente fala sobre o sentido da vida, que a gente entende que é a potência da alma e tem o seu sintoma clássico. Agora, uma coisa, eu vou falar aqui nos sintomas clássicos. Atenção, não é para a gente diagnosticar, não.
quem faz diagnóstico de depressão tem que ser profissional competente para isso. Que historicamente na nossa medicina passa pela psiquiatria, mas hoje há um entendimento que tem que passar pela psicologia. São os dois profissionais que trabalham, no mínimo, esses dois, no mínimo. Tem outras formas de a gente contribuir no processo. Então, o primeiro sintoma, que é o sintoma clássico, um estado de ânimo triste, humor deprimido, vazio, que também tem o lado tenso ou da irritabilidade. Há uma outra forma de aprofundar no estado depressivo, que não é da tristeza, ela vem pela irritação. Então, quando a gente começa a se sentir irritadinho demais, todo mundo, se você começa a se sentir irritado, para e tenta identificar o que é e o que você pode fazer. Não ignora, não. Porque, inclusive, o excesso de irritação não só aponta para uma depressão, como também aponta, são um dos primeiros passos no caminho de um processo de influenciação espiritual. A gente entra na depressão, a gente coloca, digamos, uma membrana espiritual prontinha para receber um nível de influenciação. Vamos lá, outro. Pouco interesse nos passatempos, nas coisas que costumam de fazer. Inclusive, para quem é para um casal, na parte da relação íntima, perde o interesse. Ah, você não quer mais saber de mim? Muitas vezes o que está ali é uma depressão instalada. Não é isso. Não é a falta de amor. É um adoecimento da alma, onde a vontade e a energia psíquica para isso, ela está distante. São os dois sintomas principais, tá? Esse estado de prostração, de muita irritação, acompanhado de algo que você vai largando absolutamente tudo que você gosta. Com o tempo, larga trabalho, larga amigos, larga a casa religiosa que trabalha e vai tendendo ao isolamento. Um outro vilão nesse processo, a culpa. A culpa é algo que a gente tem que trabalhar com muita atenção. A culpa, ela não é positiva. Uma coisa é a consciência do erro e partir para uma reparação. A culpa é você ficar no processo do erro, vivendo aquilo, transformando aquilo em sofrimento. Muitas vezes íntimo, muitas vezes a gente não divide, tem dificuldade de dividir com os outros, mas ela é algo que traz vários tipos de doença, vários. Câncer, dependendo do tipo de câncer, é uma delas, é uma dessas doenças. Vários outros tipos, e a depressão do ponto de vista psicológico. E aí, consequentemente, organicamente, você fica fatigado, você fica cansado, você já não tem energia para mais nada, você não disponibiliza energia porque você está abrindo mão da vontade. Vamos olhar sempre o espírito. O espírito abre mão da vontade. Como é que ele vai mobilizar a energia dele? De que forma? Ele abre mão. Ele não mobiliza. Encontra dificuldade de se concentrar, relembrar, tomar decisões. Por quê? Ele está abrindo mão do quê? Do livre-arbítrio. Quando a gente entende a visão do espírito, você entende a depressão com muita clareza. Tá? Outro, não consegue dormir, sente sono, ou acorda cedo demais, ou dorme em excesso. O momento do sono, ele é um momento de reestabelecimento psíquico, tá certo? E convívio espiritual. O depressivo, que psicamente está passando um problema, como é que ele responde a essa questão? Ou ele afunda no sono, ou ele tem dificuldade de dormir. Seja pelo lado psicológico, ou seja pelo lado espiritual, quando a componente espiritual se faz presente fortemente no processo. Então o sono ele é afetado, mas não é só dormir não, demais. Às vezes é dormir de menos. É igual a alimentação. Ou come demais, ou come o quê? De menos. Porque existem alguns processos depressivos que ele vem com uma forma muito galopante junto com a ansiedade. Aí a pessoa vai se alimentar o quê? Muito. Além da necessidade. Ou, por essa falta de energia, vai na inapetência, ele se alimenta pouco. E aí tende ao emagrecimento. Claro que emagreceu ou engordou, não quer dizer que está com depressão. Existem N causas orgânicas. Mas essas elas sempre vêm acompanhadas. Sente-se ou muito agitado ou muito parado. Por que eu gosto desse sintoma? Não está dando aula, nem para psicólogo, nem para psiquiatra, não é isso. Mas a gente começa a entender
que há um perfil muito variado. E, como espírita, a gente entende que está fundamentado num espírito que está abrindo mão de suas potências, por alguma razão que nós vamos trabalhar e analisar um pouco. Então, por último, pensamentos de morte, pensamentos de suicídio, ou mesmo tender realmente à atitude de suicídio. Aqui eu queria, antes de falar do suicídio, mostrar muito rapidamente o que a gente chama de associações de decorrência. O que é isso? São outras questões orgânicas ou psíquicas comportamentais que vêm junto com o diagnóstico de depressão. Olha lá, ansiedade, dor crônica, Alzheimer, nas depressões mais de idade, Parkinson, o HIV, o abuso de drogas. E quando a gente fala droga, o álcool é uma droga lícita. Mas antes do lícito veio o quê? O álcool é uma droga. Ele é lícito, mas é uma droga. O cigarro é uma droga lícita. Apesar de lícita, é o quê? É uma droga. Então, o abuso dos mais variados tipos de droga. O câncer, hoje, é muito associado à depressão, doenças cardíacas. Tem muito depressivo, a história assim, morreu de depressão. Ele morre muitas vezes das coisas que são decorrentes. Problemas cardíacos, insônia, ou como ele se alimenta mal, acaba sendo sujeito a vários tipos de infecções. E o espírito, como ele está desprovido de vitalidade espiritual, da vontade, ele pega, dependendo da idade. Quer dizer, qual é uma das coisas assim que, nas maiores causas de desencarne com o avançar da idade? Pneumonia. Que está relacionado a vamos dizer assim, a um contato muito fácil e que a idade você vai dispondo, vai perdendo menos energia que a capacidade de lutar com certas infecções. A pneumonia é uma delas. Mas se você estiver no estado depressivo, isso vai facilitar o quê? E muito. Então, a insônia crônica, o borderline, que é aquele comportamento socialmente fronteiriço, muitas vezes, transtorno de ansiedade. Mas o que tem aí de mais complicado e que a gente tem que analisar são as perturbações espirituais. Às vezes as pessoas me perguntam, vem cá, obsessão causa depressão? Ah, não, é depressão que causa obsessão? Olha, existem coisas que o mais importante que entender a causalidade nesse aspecto é entender a associação. Um indivíduo no estado depressivo, que abre mão de suas potências da alma, vontade e arbítrio, vocês acham que é fácil ou difícil entrar num processo de perturbação? Possível. Assim como existem outras perturbações aí instaladas a priori, antes do processo depressivo, que são essas mais ligadas a problemas realmente aos nossos equívocos passados, que o Espírito nos coloca, ou coloca a pessoa muitas vezes, num caminho que pode ser até para indução ao suicídio, por exemplo. Então aí vem primeiro, mas o que importa é o seguinte, vem junto que nós temos que olhar o quê? O olhar global, o olhar holístico. Deixa eu falar uma coisa, às vezes quando a gente vai estudar o doutrina espírita, a gente vai nos livros, Manuel Filomeno de Miranda, os livros dele que são sensacionais para a compreensão do fenômeno obsessivo, e aí a gente vê aquelas tramas todas, e nós achamos que tudo que nos acontece está ligado a equívocos passados. A maior parte dos nossos problemas estão ligados a equívocos quando? Nessa encarnação, no presente. Ah, mas eu estou repetindo um vício que eu tinha na encarnação passada. Ah, mas tudo bem, você está repetindo quando? Agora. Ah, eu casei com a pessoa, você é agressivo com a pessoa. Sim, mas se você é agressivo, agora. Agora é que é a oportunidade de não ser. Então a gente tem que entender que essas perturbações espirituais vêm associadas com o suicídio. E o suicídio é uma coisa seríssima. A maioria dos depressivos que se suicidaram deram em algum momento evidência de propósito. Sabe por que eu estou colocando esse alerta? Porque ainda existem algumas pessoas que falam o seguinte: quem avisa que vai se matar, não se mata. Não acreditem nisso.
Não acreditem nisso. Existem muitas pessoas que avisam sim, outras não avisam e dão sinais e cometem o suicídio, uma tentativa de suicídio. Que é um número alarmante, porque cada um que se suicida, que é um número altíssimo, tem 10 ou muito mais que tentam. E felizmente não conseguem. Então é uma coisa muito grave que a gente tem que olhar com muito carinho. Ah, mas tem pessoas que ameaçam, é só jogo psicológico. Tem, claro que acontece isso. Tem pessoa que usa até de chantagem psicológica. Mas se a pessoa está no processo depressivo, o depressivo ele não faz chantagem, não. Vocês estão me entendendo? Ele fala da dor dele. Eu não suporto mais viver. Opa! Tem que olhar isso com carinho. Então, esse é um problema muito sério. As causas são das mais variadas: orgânico, hereditário, situacionário e psicodinâmico. Orgânico: doenças podem causar depressão. Acidentes que podem causar problemas em certas áreas cerebrais podem causar depressão. Que é uma depressão que vem de fundo orgânico, nos circuitos neurais, na produção de dopamina, serotonina, noradrenalina. Afeta essas produções, que eu chamo das meninas, né? As meninas se desequilibram e tendem a uma depressão. Alguns medicamentos e muitas vezes o que não está nos tratados médicos, mas a gente sabe obsessões pertinazes. Muitas pessoas passam por um processo obsessivo tanto tempo que aquilo marca o perispírito e introduz uma perturbação no organismo que tende a ficar, digamos, permanente naquela encarnação. Muitas vezes o mal é tão grande, organicamente falando, que fica difícil o organismo restabelecer. Então essa pessoa vai ter que ter lá um remedinho de fundo acompanhando, né? Não tem como. As hereditárias, a gente sempre sabe que genética é tendência, genética é possibilidade. A genética atende a quem? A necessidade de quem? Do espírito. Quem é senhor não é genética, quem é senhor é o espírito. A gente vem numa configuração genética que possa, vamos dizer assim, nos facultar as possibilidades dos desempenhos que a gente precisa, seja por um lado ou seja por outro. Aquilo que a genética não atende, a gente conquista de uma forma ou de outra. Às vezes você tem geneticamente, você tem uma saúde perfeita, mas num acidente você vai passar por uma necessidade difícil de galgar uma conquista maior espiritualmente falando. As situacionais estão ligadas às situações: separação, perda de emprego, morte, família, mesmo que a gente compreenda, perde alguém muito próximo, alguém que ama, que aquilo você muitas vezes tem dificuldade, e a psicodinâmica do ser, que é onde a gente quer atacar, que está ligado ao espírito. Então vamos lá. Entendemos o espírito como imortal, e é. Então eu tenho que olhar a depressão na ótica da imortalidade. É isso que eu tenho que olhar. Não é que eu tenha depressão hoje por causa que na vida passada eu fui Maria Antonieta. Meu Deus, tem Maria Antonieta demais por aí. Tá? Então eu tenho que entender que há algo hoje na minha condição de vida, hoje, espiritualmente falando, hoje, que logicamente tem a ver com a minha história, com a minha experiência anterior, que pode me trazer na vida traumas, perdas, estresse, com que eu tenha dificuldade de sustentar, vencer. A minha resiliência não é suficiente. Com o tempo, a causa em si fica de fundo, mas eu desenvolvo um processo depressivo. Outra é a questão do estado psíquico, escolha. Eu escolho ficar com culpa, eu escolho ficar com mágoa, eu escolho ressentimento, eu escolho uma vida de ansiedade. O ansioso, ele olha muito para onde? Para frente. O depressivo está olhando muitas vezes muito para onde? Para trás. Isso é didático e não é absoluto, mas é isso. Só que quando o cara olha muito para frente e nunca atinge, ele começa a sair desse estado e entra num processo o quê? Depressivo. Agora, ficar na culpa é uma escolha. Ficar na mágoa é uma escolha. Ninguém te obriga a se sentir culpado. Consciência diz uma coisa: reparação é necessária. Viver a culpa é uma escolha autopunitiva. Outra coisa que faculta muito a depressão: materialismo. Sabiam disso? Por quê? Gente, o materialismo, Ed Diener, que é um
um pesquisador na área de psicologia, ele tem uma frase que eu acho uma pérola. A frase dele é a seguinte, e ele não está falando nada de religião não, mas ele diz assim, o materialismo é prejudicial à saúde. E é. Porque quando a gente vive numa visão materialista, a gente pode, claro, até ter ética, ter moral, mas não é isso. Mas o materialismo, ele tem, por definição, uma experiência transitória. Certo ou errado? Então, absolutamente, ele vai sempre encarar o olhar da vida pela transitoriedade. E tudo que é transitório é efêmero. E tudo que é efêmero escapa pelos dedos. Então, por definição, o materialismo é uma péssima coisa e tem sido comprovado. E outra é o vazio existencial. E aqui, isso é um estudo à parte, estudar a questão do vazio. Eu faço 2 estudos vazios, um eu trabalho em busca essa questão da crise e outro a gente aprende como buscar o sentido da vida, que é muito mais do que essa pegada. Eu trabalho com a linha coach também, mas é muito mais essa pegada. Eu sei qual é o meu propósito, descobri, né? Meu propósito é isso, mas no fundo o cara quer ganhar tanto, remunerar tanto, alcançar aquilo, que é direito. Não é que não seja direito não, mas quando eu estou falando de vazio existencial, estou falando de sentido da vida. E o grande sentido da vida é caminhar em direção à plenitude do Espírito. Então, quando a gente faz projeto de vida, pergunta para uma pessoa, qual é o seu projeto de vida? Ele vai dizer assim, não, eu vou ter uma casa, ter família, ter isso. Quando é que a pessoa diz, não, nesse projeto dessa vida eu queria desenvolver a paciência. Mas não entendeu? Não, nesse projeto de vida eu preciso desenvolver a indulgência. Eu quero desenvolver a fraternidade. A gente não faz projeto de vida no pilar das virtudes do Espírito. No tempo de transição planetária, em que o planeta vai mudando a perspectiva da necessidade dos espíritos que poderão estar, a tendência nós, que estamos presos a um atavismo materialista, querendo ou não, mesmo que a gente acredite no Espírito, eu sempre digo que muitas vezes nós somos espíritas materialistas. Nós acreditamos no Espírito, aí se você tem oportunidade até de falar com o Espírito, você vai pedir para ele uma coisa de cunho o quê? Material. Ó, estou com dificuldade nisso, estou com dificuldade naquilo. E os Espíritos nos ajudam, claro que eles querem o nosso bem-estar. Mas isso é o principal? Não. Então o vazio existencial hoje ele é uma questão muito complexa. Vamos trabalhar um pouquinho no tratamento orgânico, psicológico, psicossocial e centrado no espírito. Aí nós vamos dar a nossa temática espírita. Aí nós vamos trazer a nossa contribuição. Então vamos lá. Primeiro, a esperança. Porque, você sabe, uma coisa que eu observo é o seguinte, eu sou psicólogo, então muitas vezes você fala o seguinte, pô cara, vai lá, procura lá. Aí eu falo, que? Eu não estou doido? Você não ouviu falar isso não? Eu não estou doido. Tem profissional então, o cara, vamos supor, ele tem uma profissão, ele é médico, vamos supor, ele é médico, está em processo depressivo. Aí ele pega e fala, não, se eu for lá, todo mundo vai achar que eu sei o quê? Doido, quem é que vai consultar comigo? Eu vou ter a oportunidade agora, no dia 28, vou fazer uma palestra no OAB, falando sobre essas questões na área da advocacia. Um foco da psicologia, né? De saúde mental. E aí você pensa, o cara às vezes é advogado e fala, se eu for no psiquiatra, como é que o meu cliente vai me procurar? Ele vai falar, esse cara está maluco. Ainda existe essa visão. Então a gente tem que quebrar isso e entender que no caso da depressão, as pessoas que procuram um tratamento têm perto de 70% ou mais, quando ela conjuga mais de uma forma, apoio psicoterapêutico, com remédios, se for o caso, com apoio familiar, terapia familiar, chega a 80%, 85% de cura. Isso porque muitas das depressões, elas estão calcadas também nas questões ligadas aos traumas de vida atual. Agora, quando a depressão é de profundidade, está nos anseios da alma, procurar uma vida mais focada no desenvolvimento do ser, a questão é mais complexa. Mas também, ser complexo, a gente tudo que é complexo é difícil, não é isso? Complexo é aquilo que tem mais
requisitos para você pensar e equacionar. As pessoas falam, o ser humano é muito complicado. Eu falo, não, o ser humano é complexo. Ele se torna complicado se eu não entendo a sua complexidade. Então, por exemplo, a depressão não é uma coisa complicada, é uma coisa o quê? Complexa. Se eu não considero a visão orgânica, a visão psíquica, a visão espiritual, a visão social familiar, aí se torna o quê? Complicado. Então a gente tem que quebrar tabu e entender que depressão tem caminho de cura sim. Como? Trabalhando em todas as direções. Na farmacológica, através da psiquiatria, que é o profissional para isso. Na terapêutica, onde o profissional primeiro é o psicólogo, mas existem terapias coadjuvantes. No apoio familiar e social, muitas vezes estruturando a própria família. Porque quando tem um depressivo em casa, quem é que adoece? A família inteira. A gente costuma falar que o depressivo é o paciente identificado. Mas o adoecimento, muitas vezes, é familiar. Então, se a família não alarga o olhar, ela adoece junto. E o espiritual, que nós espíritos não podemos abrir mão. Um alerta quando eu falo de remédio. Falar de farmacologia. Toda depressão precisa de cura com remédio? O que se diz é o seguinte: existem muitas pessoas que se curam sem remédio. Tem. E muitas que se curam com remédio. Porém, nós não podemos ser, a meu ver, negligentes. Porque a depressão profunda, ela se instala, de uma certa forma, que muitas vezes o remédio vai fazer a diferença. Vai nos dar o tempo para intervir terapeuticamente, antes que esse indivíduo faça uma bobagem em sua vida. É claro, às vezes o cara toma o primeiro remédio de depressão e vai lá, toma o primeiro remédio, no outro dia, já estou melhor. Meu Deus, o remédio vai fazer de 2 a 4 semanas para fazer efeito. Certo? Então, melhorando um dia é placebo, então o cara, o problema é outro, você vai ter que analisar com cuidado. Já teve um paciente que fala assim, nossa, tomei um remédio, já estou bom. Bom de quê? Não está bom, tem que saber bom de quê. Porque o processo depressivo, organicamente falando, o remédio vai demorar de 2 a 4 semanas. Se for um remédio que vai regular no seu caso e é o adequado para você. Agora, você veja bem, mais 40 milhões de caixas de antidepressivo, um volume de recursos enorme. Então, existe, claro, uma indústria nisso. Existem pessoas que perguntam, o que você está tomando? Mas é um remédio controlado, mas ele às vezes pega com o amigo dele, né? Nós temos muito essa mania de estar tomando um remédio, o outro diz, você deve ter isso, toma aqui o meu. Pelo amor de Deus, depressão não tem espaço para isso. A farmacologia é um caso muito sério, tem que ser avaliado de uma forma muito séria, tem que ter um psiquiatra, claro, competente, que saiba o que está fazendo. Estou dizendo que qualquer profissional você tem que estar com pessoas competentes, mas tem que estar pessoas com alinhado também, que te entendam que você tem um pensamento que vai buscar alternativa espiritual, inclusive. Mas, atenção, o remédio, principalmente na depressão profunda, faz parte e tem o seu peso. Mas o cara quer suicidar, vai tomar um remédio depressivo? Se o cara realmente quer suicídio, o remédio que você dá muitas vezes é conhecido nos bastidores como mata-leão. Não é? Você vai trabalhar o remédio de fundo, mas você vai dar um remédio que o cara vai o quê? Ele vai dar uma prostrada, né? Você tem que dar, porque, olha, lendo engano, nós acharmos que as pessoas que normalmente se suicidam na depressão, suicidam no momento da crise. Muitos se suicidam o seguinte, passa a crise, ele vem até às vezes com um estado até mais eufórico, mas ele não quer voltar a ter aquilo. Então, na euforia, ou naquele passar da crise, ele adquire forças equivocadas da vontade para tentar contra a própria vida. Então, tem um cara lá, ameaçou com a mulher, melhorou, agora tá bom. Ó, atenção. Então, essas coisas a gente tem que ter muito cuidado. Agora, acreditando no tratamento, melhora a velocidade de cura em 25%. Se você acredita naquilo que você está buscando, por fatores mentais e fatores espirituais. No atendimento psicoterapêutico existe uma gama muito grande.
A fundamental que eu aconselho é a psicoterapia clínica. A psicoterapia interpessoal é uma psicoterapia de hoje, onde a gente usa vários recursos. Você usa recursos de várias correntes. Embora o psicanalista tradicional freudiano, ele não gosta que se fale isso não, mas os estudos apontam que a psicanálise não é a melhor linha terapêutica para o depressivo, no momento que está em crise. Não é. Não quer dizer que não tem. Onde não é, porque ela trabalha questões de mais tempo, de mais profundidade de fundo. Muitas vezes a gente precisa de uma psicoterapia interpessoal, que eu lance recurso, que eu ancore o indivíduo em 3 semanas, 4 semanas, 3 meses, 4 meses. Eu não vou levar ele a um mergulho profundo no inconsciente. Não vou. Não enquanto a gente estiver nessa situação. A psicologia intrapessoal, que é uma psicologia onde a pessoa começa a olhar, ele vai no processo de profundidade de si mesmo, e aí eu coloco a transpessoal, quando a gente começa a considerar as questões da psicologia ancorada na visão do espírito. Na terapia familiar, a educação parental, no sentido que eu estou falando, que muitas vezes você tem a depressão na criança. Vocês têm ideia do que está a depressão infantil? Está assumindo números alarmantes. A depressão na juventude, o jovem hoje está se cortando, se agredindo com uma facilidade enorme. Uma professora amiga minha de faculdade, ela fala que várias vezes estão chegando alunos delas em períodos novos, alunos que se automutilam, tentando depressão, ou sem um processo de fundo. É algo que vai permeando e vai desenvolvendo um sentido de vazio enorme. Então você tem que ter a noção de como preparar os pais para lidar com os filhos, através da educação parental, tá? A própria questão da família e casal, a própria constelação familiar sistêmica e outros tipos. A constelação familiar ela tem uma configuração ali específica, né? O problema das grandes terapias é que as pessoas acham que aquilo serve para tudo e resolve todos os problemas. Não funciona assim. Terapia você tem que ter uma visão muito mais abrangente. A psicoeducação, que é a potencialização da virtude, eu vou comentar tangencial alguma coisa disso, é nós nos educarmos psicologicamente. A psicoeducação nossa é 0. Mas não é só educar no sentido de inteligência emocional, de conhecer as virtudes, conhecer, por exemplo, um pouco de como é que funciona a raiva, um pouco como é que funciona o nojo, dessas questões básicas. Vai além disso. É desenvolver virtudes que nos potencializam positividade, empatia, criatividade, capacidade de protagonizar a vida. O jovem hoje ele tem dificuldade de tomar conta da própria vida. Você pergunta para o jovem qual é o projeto de vida dele, ele absolutamente não sabe. E muitas vezes, no padrão de classe média, ele vive focado, né? A gente entuba aquele negócio. Qual é o vestibular que você vai fazer? Qual é a profissão que você vai ter? E quando você pega as pesquisas, hoje, nem 10% das pessoas trabalham nos cursos de formação que eles fizeram inicialmente em curso superior. Nem 10%. Por aí, tem local que é 10%, tem local que é um pouquinho mais, as pessoas começam uma coisa, vai trabalhar outra. Não é porque muda a profissão, muda o mercado, muda o anterior, muda a oportunidade, mas o jovem não tem, hoje, muitas vezes, uma noção de protagonismo. Você precisa desenvolver o jovem, ele tem que assumir a vida dele, dentro dos pendores dele. Então, se você não abre um leque de virtudes e possibilidades dele, como é que você vai garantir? Muitas vezes a gente obriga o jovem a fazer uma coisa, e é claro, apresentar a oportunidade é uma boa coisa. Eu sempre costumava dizer, há uns 10 anos atrás, como professor universitário, que eu falava o seguinte: filho de contador é contador. Porque se o cara faz escritório, ele tem um número de clientes, a empresa continua, né? O pai pega e entrega o negócio, está aqui, meu filho. É tanto por mês, vai tocando isso. Então, muitas vezes o cara vai se adaptar a isso, mas outras ele vai se tornar tremendamente o quê? Infeliz. Então, hoje a gente tem que olhar isso com muito cuidado. E coisas como ateliês experienciais, arte, meditação, vivências expressivas, a arte-terapia e a terapia do bem, que eu vou falar nos próximos 10 minutos, a gente fechando. Dimensão espiritual do ser. Quem aqui, apesar de estar aqui, para a gente é uma alegria, mas não é espírito? Tem alguém? Seja bem-vindo. Eu vou falar dentro da dimensão espiritual do ser,
com os recursos espíritos. Peço licença nesse momento para isso. Tá? Mas é na amplitude da compreensão de que o espírito é eterno. Então vamos lá. Primeiro, é necessário um reequilíbrio perispiritual e orgânico. Como é que a gente consegue isso? Passe e água fluidificada. Tem depressivo em casa? Água fluidificada nele. Passe nele. Ah, mas ele não quer tomar água fluidificada. Bom, água fluidificada tomou. Não quer tomar, mas vai tomar. Não é isso? Porque qual a diferença da água fluidificada para a não fluidificada? Tem alguns até que alteram o paladar, mas normalmente qual a diferença de paladar? Nenhuma. Eu posso pegar no centro, mas eu mesmo posso fluidificar. Ah, me dá um copo d'água, a gente faz no mercado muitos com os filhos. Pega um copo d'água, manda deitar, o que a gente faz? Põe as mãos e pede a Deus que fluidifique, nos ajude a fluidificar aquilo ali. E passe. Se o depressivo permite, acolhe, dá passe. Se ele estiver dormindo, dá passe dormindo. Por que não? Porque isso vai ajudar no aspecto pessoal e orgânico. Então, eu tenho, às vezes, pessoas conhecidas próximas que passaram por um processo depressivo. Aí eu pergunto o seguinte: você está tomando passe? Cara espírita. Não, eu estou tomando remédio. Mas você é espírita, você é médium, cara. Como que você não está tomando passe? Não está tomando arriscado. Mas ele não quer tomar passe de jeito nenhum. Vou dar uma dica. Dá um abraço diferente. Chega nele e abraça assim: ô fulano, tudo bem? Como é que você vai? Espero que esteja bem. Melhoras para você. Pronto. Dá um abraço amigo. Um abraço técnico. Entendeu? Pega por trás, põe em posição na mão, abraça e põe a mão na cabeça. Ô meu amigo, como é que você está? Trabalha isso. No atendimento, é aconselhável o trabalho na desobsessão. Porque eu falei, vem muito associado. A causa, muitas vezes, a maioria das vezes está no espírito em si. Mas vem associado às perturbações espirituais. E esses irmãos também precisam de esclarecimento. Então tem que ter, mas o depressivo não quer vir ao centro, de jeito nenhum. Ok, se ele não quer vir, vem alguém da família, pede um amigo, manda também, fala assim: ô Ricardo, vai lá, resta, tem gente depressiva em casa. Ah, por que você não vai lá? Não, porque eu vou jogar futebol hoje. Eu tenho que ter a participação, tem que ter de mim. Também eu não acho, aí uma opinião particular, você não pega um depressivo e coloca ele dentro da reunião medíocre. Por favor. Porque ele pode ouvir coisas ali que ele vai se equilibrar, você vai o quê? Desequilibrar. Mas ele está em condições, é distímico, né, que é uma depressão de fundo, de vir na reunião aqui, como essa, traga. Porque nesse momento os espíritos estão nos trabalhando. O que eu tenho de mais passa para o outro, vai lá e passa para o outro. Além do que, a partir desse, a gente adquire a questão do conhecimento da realidade que é espiritual. Então o depressivo, quando do ponto de vista espiritual, tem que conhecer a realidade espiritual. E qualquer que seja a religiosidade, procura apoio espiritual. Não entra nessa, não, deixa comigo que você precisa tomar remédio. Por favor, não é isso que eu estou falando, não. Estou dizendo que a espiritualidade, hoje, as pesquisas mostram que as pessoas que têm a componente espiritual buscam desenvolver melhores condições de saúde, inclusive orgânica, inclusive psicológica. Então isso aí é uma coisa muito importante. E o autoconhecimento a partir do Evangelho. Depressivo em casa, Evangelho no lar. Ah, mas eu vou fazer sozinho. Eu garanto que sozinho você nunca vai estar. Mas aí eu tenho que fazer no meu quarto, quietinho. Beleza, faça. Mas eu vou fazer na sala, o outro está vendo televisão. Pede para baixar. Vai no seu quarto, vai para a sala, mas não deixe de lançar a mão desse recurso. Outro, despertar de virtudes, ação do bem. Fazer o bem faz bem. Está comprovado. A ação do bem nos dá um estado psíquico positivo, de bem-estar orgânico e psíquico. Então, se a pessoa está em condições, traga ou não. Venha, se estou eu que estou no processo,
lá no centro, eu tenho certeza que aqui tem vários trabalhos. E se são 56 fazendo, dando conta, 57 vai ficar melhor ainda. E lembrando que depressivo é a quarta população do mundo, imagina se todos os depressivos assumirem como a ação fraterna como uma possibilidade de tratamento. Olha aí, coisa bacana. Então a gente tem que usar esse recurso de ação no bem, e a prece e a meditação. Fazer prece, orar. Se o depressivo, se sou eu tenho que orar. Vocês não acham que é trivial, e nem acham que quem trabalha, 5 minutos a gente fecha, nós estamos, assim, isentos disso. Não, não estamos. Em várias vezes que eu fiz estudo, principalmente do seminário de depressão, eu entro na semana num processo de estímulo. Interessante. Eu começo a pensar muito no assunto, e eu começo a pensar nas dificuldades, e eu entro num processo. Teve uma vez que eu ia fazer um estudo sobre depressão, que eu no dia fui levar meus filhos no colégio, que eu levo todos os dias, porque isso me obriga a levantar da cama. Qualquer processo de tendência que eu tenha de estímulo, não tem jeito. Tem um de 10, um de 6 e um de 1 ano. Entendeu? E aí, coitada, a minha esposa, para dar conta dos 3, de arruma merenda, arruma isso, é uma loucura, não é? Então, antes que a minha esposa enlouqueça, eu tenho que levantar para dar minha contribuição. Ocasionalmente, né? Enlouquecer. Carinho. Então, eu tenho que contribuir, isso me faz bem. Mas nesse dia eu cheguei do colégio e falei assim: eu hoje não vou fazer a palestra. Como que eu vou falar para a depressão? Eu vou chegar e vou falar: gente, depressão, eu não aguento mais. Aí eu lembro que eu cheguei na minha garagem e estavam entrando assim, tipo uma entrada dessa, um sol, e eu falei: deixa eu tomar um sol. Quando eu cheguei no sol, fechei os olhos, veio o seguinte pensamento: o sol que agora te ilumina, é capaz de iluminar todos os dias. E você não precisa fazer nada para isso. É uma dádiva divina. Aí eu respirei fundo, comecei a entender. Gente, eu vou mudar meu estado de espírito. Quando eu pensei assim, eu falei: calma. Este sol que te ilumina também ilumina todos. Independente do que eles fazem. O sol é uma dádiva divina disponível para todos. Tá bom, vou fazer. Fui e fiz. Então é esse lutar que a gente precisa trabalhar, além dessa dimensão espiritual. É entender que há um sentido de positividade. A felicidade, 50% é hereditária, mas é felicidade de fundo. Não é ser infeliz, não. É o estado de humor. 10% sociocircunstancial. As questões de vida afetam as pessoas em 10%. 40%, você sabe o que é? Vontade. Vontade de fazer, de melhorar. Que é uma das potências de quê? Da alma. A hereditariedade, ela é a soma das nossas experiências, assim mesmo como possibilidade. Não obrigatoriamente eu vou sofrer aquilo. Mas é a minha história, refletindo no organismo a partir do espírito. As circunstâncias são só 10%. Isso porque Deus é misericordioso. E normalmente as coisas que mudam a nossa vida, a gente nem imagina. Eu, há um ano e pouco atrás, quando é que eu ia imaginar que eu ia estar em Bezerros? Vocês não me entenderam? Não pensava. Há mais ou menos um ano e pouco nós resolvemos mudar e eu estou aqui. E agradecendo a casa pelo plano de estar. Então, nessas circunstâncias eu não imaginava. O que faço dela, sim, está dentro da minha vontade. Então eu tenho que ter satisfação em relação ao passado. Isso é importante. Vou dar uma dica, que isso é um outro estudo. Quer melhorar a depressão? Vou começar a dar uma dica. Uma, gratidão. A gratidão é um desequilíbrio em relação ao passado. Tem forma de aprender gratidão? Tem técnica. Mas você não precisa ter técnica para isso. Basta querer agradecer. Quer a receita? Ou melhor, vocês querem um ingresso para o mundo de regeneração? Qual é o ingresso para o mundo de regeneração? Perdão. Perdoar e auto-perdoar. E quando eu perdoo,
eu me desvinculo dos erros enquanto culpa, enquanto dor, enquanto vingança, e aí sim eu estou preparado para reparar, para regenerar. Se eu estiver preso, como é que eu vou avançar na regeneração? O otimismo em relação ao futuro, esperança. Mas a esperança que age. A esperança não para. A esperança age. O verbo de hoje em dia é o esperançar. Otimismo. Quem tem gratidão desenvolve otimismo. Porque ele sabe que se no passado ele foi beneficiado, ele também pode ser aonde? No futuro. Então, isso que a gente chamou de psicologia da positividade. Desenvolver recursos. Felicidade e bem-estar no presente, através da meditação, de uma visualização terapêutica. Mas existem duas dicas que eu quero dar. Uma, demonstre seu amor. Os estudos mostram que quem demonstra amor, quem abraça, o Facebook hoje vira coisa de frasezinha, né? Então as frases, as pessoas falam frases do outro, põem o seu nome para chamar para si. Mas assim, esquecendo isso, o que está ali é o fundamento. Você vai nos livros, vai nas pesquisas, abraçar faz bem. Quando o abraço é sincero. Nós sabemos isso por quê. Mas às vezes as pessoas não demonstram amor, não dizem para os filhos, eu te amo. Quando a gente trabalha a educação parental, a gente trabalha uma correlação entre firmeza e gentileza, entre o afeto e a autoridade. Não basta ser autoritário, eu tenho que ter autoridade conjugada com o quê? Com afeto. Mas eu tenho que dizer aos meus filhos que eu os amo. Isso aí é um dos melhores remédios para quem tem depressão em família. Outro, fazer o bem faz bem. Que Allan Kardec, com os espíritos no chão, como é que é? Fora da caridade não há o quê? Salvação. A prática do bem é terapêutica. Não sabe o que fazer? Procura um amigo. Procura os amigos da casa e fala, onde eu posso ajudar? Simplesmente assim. Eu no caminho da esperança comecei, eu era frequentador no começo. Através da minha esposa, conheci a dona Ana, comecei a frequentar, e aí na reunião de saúde, um dia faltou a pessoa que abria a porta para as pessoas entrarem, eu comecei a abrir e fechar a porta. E aí eu congelava as duas portas. Eu virei o porteiro da reunião. Com o tempo, eu estava na equipe de saúde. Eu comecei com o porteiro, ninguém me chamou não. Faltou uma pessoa, mas deixa que eu faço. Já sei como é que faz. A pessoa batia, você esperava a hora lá de dentro, abria, entrava para a câmara escura. Então, simplesmente fazer o bem faz bem. A espiritualidade é fundamental, principalmente através do poder da prece, do poder da oração. Ela é um canal direto com o que está dentro da gente. A semente divina dentro da gente, que a gente observa também a partir da natureza como um todo. Então, a sintonia mental. Em síntese, eu gostaria de falar, se alguém quiser depois, qualquer dúvida, porque é uma coisa muito rápida. Esse estudo, na verdade, tem 2 horas, só esse. O seminário todo é de 4, às vezes eu tenho que fazer em 3. Então, a gente dá uma espremida. Eu não corto, tem coisas que eu cortei, mas qualquer dúvida, eu me coloco à disposição. Tá? Ali é o site que a gente trabalha agora em Caruaru, Psicólogo Ricardo, e são 3 projetos que a gente vai estar lançando na internet. Depressão Jamais, que é orientação para depressão, para mães e pais, que é para mães e pais com problemas em família, e o Psicologia e Espiritualidade, onde eu vou colocar depois todos os vídeos da palestra que eu venho fazendo. A partir dali eu vou apontar. Isso aí é setembro, porque tem um rapaz me ajudando, porque lá a gente, no meu trabalho, eu bato o córner e corro para cabecear, né? Só que agora chamei um cara para me ajudar, para bater o córner, eu fico lá na área, então a gente vai estar disponibilizando. Quem está interessado em depressão, eu aviso o Thiago para falar, olha, já está no ar, dá uma olhada lá e a gente vai trabalhar isso. Vamos finalizar. Olha, gente, eu costumo tentar trabalhar, é hábito meu, em síntese. Eu entendo a depressão hoje como doença da alma. E, além das questões, das dificuldades que nós temos no enfrentamento com o mundo, das dificuldades do mundo, num mundo que nos traz tantas obrigações, num mundo que nos exige tanto,
de algo que é transitório, que é efêmero, que eu não sei que eu vou levar para lá, para lugar nenhum depois. E a gente dedica a vida, muitas vezes, a algo que a gente sabe, tem certeza absoluta que a gente vai perder em algum momento. Além disso, o que vem nos fundamentando e nos levando a uma depressão profunda é uma crise. E a crise de sentido não é só o sentido de realização no mundo. Eu vou ser médico, que é uma grande tarefa. Vou ser advogado, vou ser professor, vou ser técnico, vou ser mãe. Uma das coisas mais legais que perguntaram para minha filha de 6 anos no colégio assim: o que você quer? Naquele negócio que já começa a incentivar a profissão em 6 anos. 6 anos não tem nem noção, não tem nem estrutura mental para pensar lá na frente com a propriedade que o adolescente passa a ter. Perguntar para assim: o que você quer ser quando crescer? Quando você for adulta? Mãe. Eu quero ser mãe. Aí a professora: mãe? Não, mas a gente está falando da profissão, mas eu quero ser mãe. Não, mas tipo assim, médico, professor, advogado. Tá. O que você quer ser? Eu quero ser médica ou professora e mãe. Eu estou sendo indeciso. Quer ser mãe, que é coisa mais valorosa do que ser mãe, gente. Pelo amor de Deus. Ser mãe não é geral, organicamente. Às vezes a necessidade de vida me empurra para a necessidade de um trabalho. Outras vezes eu crio essa necessidade. E subi logo a criação do filho. Às vezes é necessário, outras vezes eu tenho que parar para pensar. Então essa crise de sentido, ela é mais profunda, tem algo a ver com o significado da vida. E enquanto espírito, eu penso no significado da vida como realização do meu caminhar espiritual, das minhas virtudes em direção a Deus. Quem afirma que a sensação de significado da vida, essas duas afirmativas que eu coloco agora, elas estão baseadas nos estudos de felicidade. Elas apontam o seguinte: as duas coisas mais importantes para se ter um estado psicológico de felicidade. Primeiro, significado na vida. Segundo, laços afetivos com amigos e familiares. Então é dito a importância do significado, a importância dos laços afetivos. Mas, há 2000 anos, um pouco mais, nosso mestre, quando arguído, ele lembrou a lei e nos disse que toda a lei e os profetas poderiam resumidos em dois mandamentos. O primeiro: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, teu entendimento, as forças. Se amamos a Deus, o significado da nossa vida é caminhar em direção de quem? De Deus. E caminhar em direção de Deus não é no sentido da angelitude das asas, mas do despertar das virtudes que Deus me concede em potencial. A minha gênese, a nossa gênese é divina. Por isso que a lei de Deus está esculpida em nossas consciências. Quando a lei de Deus a gente sabe que está na nossa consciência, ora, eu tenho que entender que eu tenho a noção do que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. É óbvio que eu vou compreender isso. Então, meu livre-arbítrio deveria estar sendo utilizado para escolher que virtude eu vou desenvolver. E nós fazemos arremedos diante dos equívocos que a gente vem cometendo. Então, amar a Deus e dar um significado de vida maior é a primeira grande receita. É o primeiro grande mandamento. E o segundo: ama o teu próximo a ti mesmo. Através de quê? Do fortalecimento dos laços afetivos e familiares. Aperte esse laço. Não é exigir no outro a perfeição. É entender que todos estamos o quê? Todos estamos na caminhada. É entender que posso ser feliz
fui criado para ser feliz, a plenitude é definida em mim, felicidade é um estado de caminhar. E a melhor coisa que eu posso fazer com a felicidade chama-se paz de espírito. Buscar pacificar a consciência, caminhar em plenitude, pois guardo em meu âmago a essência da lei de Deus. E Jesus é o nosso mestre a nos conduzir na trajetória do despertar do Espírito. A depressão tem possibilidade de cura, sim, com os recursos que Deus já nos permite ter. Mas dentro de nós está guardada a semente divina, que se nortearmos a vida por esses dois mandamentos, de fato, é porque a gente faz mais ou menos. A prática tem que ser coerente com o que eu acredito. Se eu dedico a minha vida a despertar do melhor em mim, e aí a compreensão do amor a mim mesmo, que não me permite culpa, mas correção de equívoco, que não me permite mágoa, mas superação da dor. Em relação ao outro, não me permite ressentimento, mas perdão e compreensão. Jamais vingança, porque a vingança é perpetuar a crise de sofrimento. Um para o outro para o um. Então, se eu inteiro realmente os dois mandamentos, na lição, ama a Deus e ama ao próximo, eu vou poder dizer: Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela noite que aqui passamos juntos, procurando entender um pouco daquilo que hoje nos faz sofrer, de algo que chamamos de depressão, quando devemos entender que não existe depressão. Existem, sim. Existimos, sim, nós. Espíritos recalcitrantes que ainda nos permitimos, ao desequilíbrio da alma, abrindo mão, muitas vezes, das potências que nos concedestes para caminhar em direção a Ti. E afundamos assim nos equívocos que nós mesmos semeamos em nossa caminhada, onde colheremos muitas vezes espinhos, dor, lágrimas. Mas o Teu amor, que nos diz que o que nos é pedido não é a dor, mas a superação. Não é o sofrimento, mas através da misericórdia, a ação da reparação e o posterior despertar para as virtudes. Concede-nos, Senhor, lucidez, para que possamos adentrar em nossos espíritos as lições que os amigos nos encaminham e da qual tentamos ser intérpretes de alguma forma, e possamos retornar aos nossos lares com muito amor, muita paz e muita esperança. E Jesus nos abençoe. Muito obrigado por estar aqui. Eu espero que essas análises e reflexões que foram feitas pelo nosso irmão possam, de fato, penetrar em nosso âmago, em nosso ser e nos fazer refletir. Obrigado pela presença, espero que essa seja a primeira de muitas outras vezes. Tenhamos um final de semana de muita paz, de muita luz, e que nas próximas ocasiões, novamente, possamos nos encontrar em nome de Deus, acima de tudo. Boa noite a todos.